Sejam bem-vindos a mais uma meditação nos ensinamentos de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Jesus chamou os 12 discípulos, deu a eles autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E a partir daí começou a dar instruções para os 12 que o próprio Jesus constituiu apóstolos. E no vídeo anterior nós meditamos no texto onde Jesus instruiu os apóstolos a praticarem um ato simbólico muito forte para os que não os recebessem. Você pode assistir os vídeos anteriores no nosso canal do YouTube, Pastor Tomás Benites, canal Meditar. E no final deste vídeo, se você gostar, se inscreve no canal, acione o sininho, curte, comente e compartilhe. Dessa forma, você estará ajudando a divulgar a palavra de Deus, pois o vídeo será enviado para mais pessoas. E o nosso único objetivo é obedecer o mandamento de Jesus, que é anunciar as boas novas do reino de Deus a todo o mundo. Hoje vamos meditar em Mateus capítulo 10, versículo 15, onde Jesus profetiza severamente contra quem não receber os apóstolos. Vamos ler o texto. Mateus capítulo 10, versículo 15. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Vamos ver por que essa profecia de Jesus é tão severa. Sodoma e Gomorra eram duas cidades tremendamente ímpias e corrompidas moralmente. Além da idolatria, eles eram praticantes da sodomia, que era o homossexualismo, e a prática da imoralidade nessa área também. O nome da cidade deu origem ao nome sodomia, que é a prática da relação sexual entre dois homens. Sodoma era centro dessa prática e era famosa por isso, mas a mesma prática ocorria também em outras cidades da vizinhança. O texto bíblico diz que a iniquidade de Sodoma subiu até Deus. Então Deus mandou 3 anjos para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Um dos anjos era o próprio Deus em figura humana. Os anjos foram primeiro se encontrar com Abraão e disseram: nós vamos destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão, sabendo que seu sobrinho Ló estava lá, intercede pela cidade. Abraão pergunta para Deus: e se tiver 50 justos lá? Deus responde: se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Abraão não acredita que possa ter 50 justos e começa a negociar com Deus. E se tiver 30 justos? E se tiver 20 justos? E se tiver 10 justos? Abraão para nos 10. Então, o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor, fica com Abraão, e os outros 2 descem para destruir Sodoma e Gomorra. Mas eles vão primeiro tirar Ló da cidade. Ló os recebe muito bem, mas os moradores de lá, sabendo que tinha chegado 2 homens estrangeiros, quiseram fazer com eles o que sempre faziam com os homens que chegavam lá. Queriam estuprar, violentar esses homens. Então bateram na porta de Ló para tirar os homens e levá-los para a praça pública e humilhá-los sexualmente. Eles queriam de toda maneira que Ló entregasse os anjos. Eles estavam irredutíveis e queriam a corrupção. Então o anjo faz com que haja uma cegueira nos olhos dos moradores da cidade e diz a Ló: pega a sua família e vamos embora, porque essa cidade não tem jeito, nós vamos destruí-la. Na saída da cidade, a mulher de Ló olha para trás, demonstrando seu apego por tudo aquilo. Então, naquele instante, ela é transformada numa estátua de sal, porque o coração dela estava naquela podridão. Aí Deus faz cair fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra e em outras cidades vizinhas, porque a região toda estava corrompida com as mesmas práticas. A questão dos sodomitas é mencionada no Velho Testamento em Deuteronômio 23, versículo 18, e no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9,
e na primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10, e na carta de Judas, o meio-irmão de Jesus, no versículo 7, ele cita Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas como exemplo de fogo eterno, exemplo de punição. Então Jesus vai para aquelas cidades da região da Palestina, onde antigamente Sodoma e Gomorra deveriam ter existido, e começa a anunciar o Evangelho. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Se arrependam. Eis aqui o Messias. Eu sou maior que Moisés. Eu sou maior que Abraão. Mas o povo daquelas cidades não se convertem, não se arrependem. Mesmo tendo Jesus no meio deles, diante do Filho de Deus, o povo daquela região não se arrepende de seus pecados. Então, quando Jesus envia seus discípulos para anunciar o Evangelho em todas aquelas cidades, se não forem aceitos, devem bater o pó das sandálias, como dizendo, não somos participantes disso. O castigo de Deus está sobre vocês. É aí que Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 15, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. As cidades ou casas que estavam rejeitando os apóstolos já tinham conhecimento do Evangelho, mas não se arrependeram, não se converteram. Por isso, Deus vai ser mais rigoroso com os que foram avisados, com quem já ouviu o Evangelho e não aceitou. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então essas cidades onde o Filho de Deus esteve e anunciou o Evangelho, fez cura, libertou cativos, ressuscitou mortos, e elas não creram, serão cobradas com muito mais rigor do que Sodoma e Gomorra, que não viram nem ouviram falar de Jesus. Sodoma e Gomorra eram cidades corrompidas, mas elas não tiveram conhecimento do Evangelho. Elas não viram os sinais e maravilhas, não viram os milagres que Jesus realizou. Para todos os pecados, se houver arrependimento e confissão, haverá perdão, haverá salvação. Mas se rejeitar o Evangelho de Jesus, não tem jeito, porque Jesus está sendo rejeitado. E Ele é o único capaz de dar salvação eterna. E não há mais para onde ir, conforme o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, diz: Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Sodoma e Gomorra, na Bíblia, funciona como juízo de Deus sobre os imorais, sobre os corruptos, sobre os que praticam a prostituição e, particularmente, sobre aqueles que se envolvem na prática homossexual. Se você gostou da nossa meditação de hoje, dá um like, compartilha, faça um comentário, se inscreve no canal, acione o sininho. Nosso único objetivo é cumprir a ordenança de Jesus, que é anunciar as boas novas do reino de Deus. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. O Senhor é contigo.